10 segundos. 4, 3. Filho despachado, primeiro filho. Tamo aí ao vivo? Show de bola! Comemorando aqui o primeiro filho despachado no dia de hoje, né, gente? Muito feliz. Menos uma conta para pagar, né? E o divã do Daniel Sena já está no ar lá, papo concurseiro com a minha filhota hoje, tá? Depois que vocês acabarem a aula, já vão lá no canal do YouTube e já assiste o depoimento dela da aprovação. Temos várias dúvidas aqui de vários alunos. Primeira dúvida aqui que nós temos da Mônica Renata Gomes, de Brasília. Um abraço, Mônica. Boa noite, professor. Normas jurídicas de direito público são necessárias para a realização de direitos fundamentais da coletividade? Observação, não consegui enviar essa dúvida referente à aula de ontem. Eu achei essa sua pergunta, eu não consegui entender a sua pergunta, tá? Me perdoe. Mas se eu tivesse entendido, né, o que eu responderia aqui? Normas jurídicas de direito público são todas as normas que organizam o Estado, como, por exemplo, a Constituição Federal. Ela é uma norma jurídica de direito público. Ela é necessária para a realização dos direitos fundamentais da coletividade? Creio que sim. Não entendi o nexo que você criou, se você viu isso em algum lugar escrito, tá? Mas, se for isso que eu estou entendendo, norma jurídica de direito público é necessário para a realização dos direitos fundamentais da coletividade. Não consegui ver o contexto dessa pergunta, tá? Mas espero que essa resposta tenha te ajudado. Maria Dantas, de Araújo Neta. Boa noite, professor João Pessoa. Aula maravilhosa, como sempre. Obrigado, minha linda. Se um funcionário público for fazer um curso fora do Brasil, sem ser a mando de serviço, e se envolve com uma estrangeira e lá tem um filho, ele será nato? Pergunta para toda a sala. Vamos lá? Pergunta aqui, muito boa dela. Olha só. Funcionário público for fazer um curso fora do Brasil sem ser a mando do serviço. Ok? Se envolve com uma estrangeira e lá tem um filho, ele será nato, sim ou não? Sim ou não? Ele não será nato, mas ele terá o direito de ser nato. Para isso, aplica-se qual a linha? A linha C. Ele terá o direito de ser nato e quando que ele será nato? Se registrar em repartição brasileira competente ou voltar a residir no Brasil. Como ele é um servidor público que não está a serviço, então ele está como qualquer brasileiro. Todo mundo compreendeu? Então, aplica-se a linha C nele. Tá bom, Maria? Espero ter te ajudado aí. Davi Silva Menezes. Olá, professor. Gostaria de saber se um casal de estrangeiro que esteja a serviço do seu país na República Federativa do Brasil e eles têm um filho aqui no Brasil, mas seu país de origem adota apenas o critério ius solis. Eu posso dizer que esta criança é uma apátrida? Abraços. Olha, Davi, a sua pergunta. A sua pergunta foi falada na aula. Olha só. Eu gostaria de saber se um casal de estrangeiro que esteja a serviço do seu país no Brasil. Casal de estrangeiro a serviço do país dele no Brasil. Beleza? Está a serviço do país dele no Brasil. For fazer... Galera, tem um filho aqui no Brasil, mas seu país de origem adota apenas o critério ius solis, pode dizer que essa criança é uma apátrida? Brasileiro nato, ele não será, porque ele está a serviço do país dele. Se lá no país dele só adota o critério ius solis, então essa criança seria apátrida. Queria dizer que esta situação é impossível, considerando que o cara está a serviço do país, tá? Todo país, quando tem um membro a serviço do seu país, ele tem que ter uma norma de nacionalidade protetiva. Não pode criar uma situação como essa que geraria uma apatria. Tudo bem? Tá? Só fazendo uma crítica ao seu exemplo, mas com os elementos do seu exemplo, sim, ele seria uma apátrida. Beleza? Vitor Garcia Lopes. Como ficam os casos de extradição do apátrida? Ô, Vitor, adota a regra constitucional. Se o cara é brasileiro nato, não pode ser extraditado. Se é naturalizado, temos as duas possibilidades de extradição. Se ele é estrangeiro, ele pode ser extraditado a qualquer momento, salvo crime político de opinião. Se ele é apátrida, vamos supor que o cara é apátrida e cometeu o crime no outro país. Extradita, porque ele não tem nenhuma regra protetiva no Brasil, ok? Vinícius Natalino. Daniel, mas no caso do prefeito que engravidou a mulher na Inglaterra, nessa relação, eles, ingleses, reconhecem a divisão do Estado? Para ter essas condições, não precisa ter um cargo de maior importância? Não estou desmerecendo ninguém. Vinícius, não entendi a sua pergunta, não sei o que é essa divisão do Estado, tá? Você só precisa pensar naquilo que eu falei, Vinícius. Olha só,
Estar a serviço da República Federativa do Brasil é estar a serviço de quem? Administração direta e administração indireta. Não cabe a mim achar algo sobre isso. Né? Eu acho que não é essa a questão do concurso público. A questão do concurso público, eu tenho que aceitar esta norma impositiva e realizá-la na prova, só isso. Então, estar a serviço da administração direta ou indireta é a serviço da República Federativa do Brasil. Tranquilo? Regiane Pinheiro. Parabéns pela aula e pela aprovação da filha. Obrigado, Rê. Se o filho de brasileiro a trabalho do seu país for a trabalho para a Itália, será brasileiro nato. Mas os pais podem optar pela naturalização italiana para a criança? Regiane, o que você está falando aqui agora entra no que eu vou explicar agora. Aí você vai chegar a essa conclusão, tá? Então não vou te responder agora não, senão não adianta a aula. Débora de Lima Madei, um beijão, Débora. Sempre ligada na gente há muitos anos, inclusive. Boa noite, professor. Excelente aula. Um abraço de Londrina, um beijão para Londrina. Gostaria de saber se o apátrida que vive no Brasil precisa viajar para o exterior, ele pode tirar passaporte? Não, Débora, porque a apátrida não tem nacionalidade, logo ele não tem direitos nem obrigações. O apátrida é um ser que não existe juridicamente. Tudo bem? E seria essa a situação do apátrida. Para ele tirar um passaporte, então ele tem que se tornar um brasileiro, ele tem que arrumar a situação dele, né? Bianca Bastos. Boa noite, Daniel. Me chamo Bianca, sou de São Luís, um beijo. Parabéns pela aprovação da filha OAB. Obrigado, minha linda. Você poderia explicar novamente a diferença entre polipátrida e apátrida? A parte que você explicou dizendo que B pertencia a B, Strobos e tal. Tá, entendi. Então, simples. Olha só, apátrida não tem nacionalidade, polipátrida tem várias nacionalidades. E aí eu coloquei um exemplo aqui de um país que tinha critérios sólidos, outro país tinha critérios sanguíneos. Se uma família sai do país com critérios sanguíneos e vai para o país que tem critérios sólidos e nasce o filho, ele será da nacionalidade do país B e também será do A. Por quê? Porque ele tem o sangue de um e nasceu no território do outro. Esse que seria o polipátrida. Se não preencher nenhum dos requisitos, apátrida. Né? Essa seria a hipótese que nós temos lá. E o Rafael, para fechar, de Magé, Rio de Janeiro. Boa noite, turma. Olha que legal, gente. Ele mandou uma boa noite para vocês. Vamos dar uma boa noite para o Rafael Nogueira? Vamos lá. Boa noite, Rafael. Olha que bonitinho. Mandou uma boa noite, turma. Daniel, quando a banca assume posicionamento quanto a um tema, ela pode ter outro entendimento e para o futuro em relação ao mesmo tema? Abraço, meu jovem. Sim, pode. Daniel, mas eu estou fodido. Está totalmente. Tá? Então, a banca pode mudar de posicionamento de uma prova para outra, com certeza, só torça, peça a Deus para que não seja na sua prova, né? Porque quando é na nossa prova é uma puta falta de sacanagem, né, gente? Mas acontece, tá? E não tem o que fazer neste caso aí. Gente, alguma dúvida sobre o que falamos até agora? Podemos avançar? Entramos na parte mais sensível agora da nacionalidade, que é o parágrafo 4º. Que certamente eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz várias vezes, né? Então já fiquem ligados. Gente, olha só. No parágrafo 4º, né? O pessoal já está aqui, meu Deus. Ai, meu Deus, que pergunta que ele vai fazer? No parágrafo 4º, nós vamos trabalhar agora com um dos temas mais sensíveis para a sua prova. Que tema é esse? Perda da nacionalidade. Tá? Perda da nacionalidade. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Uma pergunta. Tcharará. Brasileiro nato pode perder a nacionalidade, sim ou não? Nato. Vamos lá? Pergunta de prova Ultra Mega Power Top, hein? Brasileiro nato pode perder a nacionalidade, sim ou não? Tipo assim, Daniel, estava nessa aula quando você falou isso? Estava. Eu lembro, no canto direito, mas estava. Então, gente, brasileiro nato pode perder a nacionalidade, sim ou não? Né, gente? Olha só. É a hora que a nossa gagueza aparece, né? Vamos ver o que diz o parágrafo 4º, que ele tem a resposta. Olha só. O parágrafo 4º diz assim, meus queridos. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que... Vamos parar por aqui. Olha o que a Constituição falou. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que... Ela especificou qual brasileiro é? Não.
Então, a princípio, você concorda comigo que qualquer brasileiro pode perder? Mas vamos às hipóteses, então. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Isso é para o nato ou naturalizada? Naturalizado, né, gente? Se o naturalizado tiver cancelada a sua naturalização, ele perde a nacionalidade brasileira. Tranquilo? Percebem, não é qualquer tipo de cancelamento de naturalização. O cancelamento da naturalização tem que ocorrer por decisão judicial e tem que ser por atividade nociva ao interesse nacional. Ok? Então, em prova, eles adoram trabalhar esse dispositivo aqui, dizendo assim, se o brasileiro tiver cancelado a sua naturalização por uma decisão administrativa, perde a nacionalidade. Não, só perde se tiver declarada por decisão judicial essa perda de nacionalidade. Ficou claro isso aqui? Tudo bem? Segunda hipótese de perda de nacionalidade. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro o quê? Adquirir outra nacionalidade. Isso é para o brasileiro nato ou naturalizado? Os dois, gente, ele só mencionou. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquiriu outra nacionalidade. Então, o brasileiro nato pode perder a nacionalidade, meus queridos, sim ou não? Sim, quando? Quando ele adquirir outra nacionalidade. Brasileiro adquiriu outra nacionalidade, ele perde a brasileira. Queridos, eu moro lá em São Paulo e tem um bairro em São Paulo muito legal chamado Bairro da Liberdade. E o Bairro da Liberdade é um bairro mais oriental do Brasil, ele é lindo, cultura oriental. Aí toda vez que eu vou lá, eu falo assim, gente, eu preciso conhecer a China. Aí um dia eu resolvo ir para a China. Aí vou lá na China, como cachorro frito na rua, ando lá na muralha da China, faço o Tai Chi Chuan na Praia Vermelha, danço musiquinha, xing ling 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 ling. Aí eu falo, gente, tudo que eu queria é viver na China. Chego pro presidente chinês e falo, hi, quero ser chinês. O presidente chinês me dá a nacionalidade chinesa. O que ocorre com a minha nacionalidade brasileira? Perco. Se eu adquirir outra nacionalidade, eu perco a brasileira. Todo mundo entendeu até aqui? Então, se cai na tua prova, brasileiro nato pode perder a nacionalidade, você vai dizer sim ou não? Sim. Repetindo, brasileiro nato pode perder a nacionalidade, você vai dizer sim ou não? Sim, pode perder a nacionalidade. Quando o brasileiro nato perde a nacionalidade, quando ele adquirir outra nacionalidade. Esta é a regra. Mas esta regra possui duas exceções. Duas situações que, mesmo adquirindo outra nacionalidade, o cara não vai perder a brasileira. Entenderam aqui? E aí nós vamos ver exatamente isso aí. Olha só. Primeira exceção. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquiriu outra nacionalidade, salvo nos casos de, a linha A, reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, e a linha B, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território para exercício dos direitos civis. Queridos, o brasileiro que adquiriu outra nacionalidade, por quê? Teve reconhecida a nacionalidade originária estrangeira, não perde a brasileira. Daniel, o que é reconhecimento de nacionalidade originária estrangeira? Imaginemos que a minha mãe seja italiana. E aí eu chego lá na Itália, e na Itália tem uma lei dizendo, por exemplo, que quem é filho de italiano tem direito a ser italiano nato. Eu chego na Itália, mostro a documentação, eles olham e falam, nossa, você é filho de italiano, então você é italiano nato. O que eles reconheceram? Eles reconheceram que eu tenho uma nacionalidade originária italiana. Tudo bem? Se eu tiver uma nacionalidade reconhecida originária, eu perco a brasileira? Não. Eu serei brasileiro nato e italiano nato. Meu pai é alemão. Vamos supor que lá na Alemanha tem uma lei dizendo que filho de alemão tem direito a ser alemão nato. Peço reconhecimento da nacionalidade originária. Eu vou perder a brasileira? Não. Serei brasileiro nato, italiano nato, alemão nato. Entenderam a ideia? Qual que é a segunda hipótese que não perde a brasileira? Imposição de naturalização. Então, considerando o caso de imposição de naturalização.
quando o indivíduo ele está no país para exercer algum direito e ele é obrigado a se naturalizar. Aí ele perde a brasileira também. Ele não perde a brasileira. Exemplo, jogador de futebol. O cara vai jogar futebol na Itália, para ele ganhar 20 bilhões de euros por chute, ele tem que se naturalizar italiano. Ele fala, ah, não, mas gostando da favela no Rio de Janeiro, você é burro, cara. Vai lá, se naturaliza. Aí ele vai lá e se naturaliza obrigado, forçado. Ele vai perder a brasileira? Não, vai ser brasileiro, nato ou naturalizado, e será italiano naturalizado, porque foi obrigado. Entendeu? Com base no que eu acabei de dizer e trazendo a resposta para a pergunta da aluna que ela fez agora aqui, que eu falei que eu ia responder. Olha só. Não lembro agora de onde estava a pergunta, mas uma das perguntas que foi feita aqui, eu acho que é da Regiane. Tem como ser polipátrida no Brasil, sim ou não? Sim ou não? Sim, se eu tiver reconhecido uma nacionalidade originária, ou se tiver sido imposta uma nacionalidade de outro país, eu serei brasileiro e terei a nacionalidade de outro país sem problema. Entenderam a regra aqui? Tudo bem? Avançando agora, meus queridos. Perdi a nacionalidade. Posso readquiri-la? Sim ou não? Sim. Cuidado que agora esse ponto aqui é muito sensível, hein? Preste atenção. Primeira hipótese de perda de nacionalidade, cancelamento de naturalização. No caso de cancelamento de naturalização, eu só posso voltar a ser brasileiro por meio de uma ação chamada ação rescisória. Guarde isso. Ação rescisória. Então, no caso de cancelamento de naturalização, eu só volto a ser brasileiro por meio de uma ação chamada ação rescisória. O que é uma ação rescisória? Eu te passo a palavra. Ação rescisória é uma ação que anula a decisão judicial que cancelou a naturalização. Tá? Então, cancelamento e naturalização por decisão judicial, só volta a ser brasileiro por meio de ação rescisória. Segunda hipótese de perda. Quando eu perco porque eu adquiri outra. Se eu perder a nacionalidade brasileira porque eu adquiri outra, eu volto a ser brasileiro se eu optar por ser brasileiro novamente. Então, você volta e solicita ao governo brasileiro a nacionalidade novamente. Quem era nato, volta nato. Quem era naturalizado, volta naturalizado. Tudo bem até aqui? Fala, minha linda. Professor, nato nos dois países e dupla cidadania é a mesma coisa? Perfeita a sua pergunta. A pergunta da colega foi: nato nos dois países e dupla cidadania é a mesma coisa? As pessoas utilizam essa terminologia, dupla cidadania, com este objetivo. Mas este termo está equivocado. Porque eu não estou falando de cidadania, eu estou falando de nacionalidade. Cidadania é direito aos políticos. Então vamos ver o próximo tema. Quando eu olho para uma pessoa e falo ela tem dupla cidadania, o que eu estou querendo dizer? Que ela tem direitos políticos em dois países, é isso que eu quero dizer. Mas não é isso que as pessoas usam comumente, né? No nosso vocabulário do dia a dia, a falar assim, aquele cara tem dupla cidadania. Mas na verdade o que eu quero dizer é que ele tem dupla nacionalidade. O CESP, sabedor disso, trouxe uma questão em 2015 dizendo a seguinte questão: o conceito de nacionalidade e cidadania são idênticos, certo ou errado? Errado, porque nacionalidade é vínculo jurídico com o Estado. Cidadania, direitos políticos. Beleza? Todo mundo entendeu até aqui? Agora, queridos, trazendo para você uma ultra mega power super novidade. Além da minha filha ter passado na OAB, que é uma novidade maravilhosa, né? Tem que sempre lembrar aqui, né, gente? Muito orgulho. Decisão do Supremo Tribunal Federal de 2016. Massa! Top! Prestem atenção. Uma brasileira foi morar nos Estados Unidos, ganhou o visto lá, o Green Card, para ficar morando nos Estados Unidos. Ela pegou e casou com um americano. Quando ela casa com um americano, um dia surge uma ideia na cabeça dela e ela se naturaliza americana. Ok? Voluntariamente ela foi lá e optou por ser norte-americana. Quando ela se naturaliza, ela adquiriu outra nacionalidade, todo mundo percebeu? Aí ela volta para o Brasil, 3 dias depois o marido aparece morto.
Tudo bem? Quando o marido aparece morto, ela tinha voltado para o Brasil de viagem. A polícia norte-americana suspeita que foi ela que matou o marido. Então, os Estados Unidos olham para o Brasil e pede a extradição dela. Todo mundo entendeu? Ela diz assim, não posso ser extraditada porque eu sou brasileira nata. Entenderam o que aconteceu? E aí o STF olha para ela e diz, se você adquiriu outra nacionalidade, você não é mais brasileira, porque a Constituição diz que quem adquiriu outra nacionalidade perde a brasileira. Até aqui não tem nenhuma novidade, né? A novidade do Supremo foi a seguinte, a perda da nacionalidade para quem adquire outra ocorre de forma automática. Não precisa de declaração formal para dizer que a pessoa perdeu. Olha que decisão ultra mega power top 2016. Entenderam aqui? Então a perda da nacionalidade, neste caso de aquisição de outra, ocorre de forma automática. Adquiriu outra, perdeu a brasileira automaticamente. Não precisa de uma declaração formal dizendo, haja vista que ela adquiriu outra, perdeu a brasileira. Não precisa. E aí o STF extraditou esta jovem senhora. E ela não podia ter pedido para voltar a ser brasileira? Pergunta da colega aqui muito pertinente. Mas ela não podia ter pedido para voltar a ser brasileira? Podia, mas aí já tinham pedido de extradição e ela não era mais brasileira. Né? Mas se ela tivesse vindo e pedido para voltar, aí o Brasil falasse, não, realmente, você é brasileira nata e de volta. Aí o Brasil não extraditaria mais. Entendeu? Questão massa, que pode vir como um caso concreto na sua prova, tá? Porque essa decisão é super recente. Essa decisão foi tão polêmica que muita gente começou a espalhar na internet que brasileiro nato podia ser extraditado a partir de agora. Lembram disso aí? Idiotice de quem não entende o que aconteceu. Aí as pessoas ficam espalhando. Por isso que eu digo, quem estuda para concurso tem que se afastar de uma coisa chamada Facebook. Por quê? Porque sai muita baboseira naquele lugar lá e você vai aprendendo coisa errada. Cuidado, tá? Então, brasileiro nato não pode ser extraditado. No caso dela, ela foi extraditada porque ela perdeu a nacionalidade brasileira. Tá? Beleza até aqui? Para fecharmos, nós temos aí o artigo 13, que é bem simplesinho, quando cai em prova, ele cai a literalidade do texto constitucional. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Alguém tem dúvida disso? Não? Parágrafo 1º. O símbolo da República Federativa do Brasil são a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Bandeira todo mundo conhece? Sim. O hino todo mundo conhece? Mentira. Né? As armas todo mundo conhece? As armas é um símbolo que, tipo da República, assim, é um símbolo com aquela bola da República, uns galinhos assim, que aparece muito em documento oficial. E o selo nacional é uma bola também, com aquela bola lá, que geralmente no carimbo dos Correios tem essa bola lá, que é o selo nacional, tá? E o parágrafo 2º, os estados, DF e município poderão ter símbolos próprios quando isso cai em prova, cai a literalidade do texto constitucional, tá? Então, leu, acerta a questão na prova. Meus lindos, dúvidas até aqui? Professor, eu queria voltar um pouco ao assunto. Pode voltar, meu querido. É uma pátria, é como se fosse um cidadão que não existe, certo? Não posso nem falar que ele é um cidadão, tá? Exato. Tá, então ele é um ser humano que não tem, ele não tem atributos jurídicos. Exato. Então, como que ele responde criminalmente se ele cometeu algum crime? Então, ele não tem atributos jurídicos. Qualquer situação, o que acontece? Para concurso público, às vezes a gente, quando a gente começa a pensar bastante sobre os casos concretos, a nossa cabeça começa a viajar na maionese, né? Então, o que você tem que entender? O apátrida, ele não tem direitos e obrigações, porque não tem vínculo jurídico com o Estado. Tá, mas não quer dizer que eu vou deixar esse cara fazer o que ele quiser. A partir do momento que em alguma situação que ele se colide com a lei, essa situação vai ser retomada. E aí você vai pedir, vamos supor que ele esteja ilegalmente no Brasil. Né? Ilegalmente no Brasil, tem que legalizar a situação dele. Legalizei a situação dele, eu vejo qual que é a juridicidade da relação que ele existe. E aí, a partir dali, eu tomo as decisões legais. Porque assim, eu pego um cara que cometeu um crime.
Qual que é a primeira coisa que a polícia faz? A polícia pega esse cara e leva para lá. Quem é você? Aí o cara fala, hi, how do you are? Chama alguém para traduzir esse cara, que eu não estou entendendo nada. Aí vai descobrir, não, esse cara aqui é de tal país. Tá, cadê seu documento? Não tem. Tem registro. Como é que você chegou aqui? Ah, cheguei num navio escravo, cheguei escondido. Aí você começa a desvendar a situação do cara. Se o cara não tem vínculo jurídico, a primeira coisa que o Brasil tem que fazer é criar vínculo para ele. Aí cria o vínculo para poder dar os reflexos. Entendeu? Eu não posso fazer de forma diferente. Tipo, eu não posso punir o cara. Imagina se esse cara é um diplomata que perdeu a memória. Tem imunidade material, tem que devolver ele para o país dele. Entendeu? Então eu não posso punir o cara se eu não sei quem ele é. Eu tenho que criar uma pessoa jurídica sobre ele. É um negócio muito complexo. Quanto mais você pensa, mais vai ficando complexo. Lembra daquele filme do Tom Hanks, O Terminal? Aquele filme é perfeito, porque aquele filme é uma questão complexa. O cara, ele não conseguia sair do aeroporto e não conseguia entrar no país. Por quê? Porque ele não tinha nenhum país que amparasse, ele não tinha nacionalidade. Aquele filme retrata exatamente um vácuo jurídico da parada. Ou seja, eu primeiro tenho que resolver essa situação jurídica dele para depois resolver o que eu faço com ele. Entendeu a ideia? Seria o melhor caminho a ser tomado, tá? Mais alguma dúvida aqui, meus queridos? Podemos avançar? Então aqui nós finalizamos direito de nacionalidade. Agora o problema é todo teu, né? Você tem que estudar, porque na próxima vez que você tiver esta aula eu vou fazer as mesmas perguntas e eu vou olhar para os seus olhos, né? E eu tenho certeza absoluta que vocês responderão. Eu sempre tenho essa certeza, mas vocês me frustram. Imagine nós, né? Imagine nós. Mas, ó, esse processo é um processo natural de repetição, tá, gente? É assim mesmo, tá? Tenham paciência com a evolução, só que vocês têm que fazer a parte de vocês, que é estudar. Fala, minha lindona, empolgada do dia, né? Vou tirar uma selfie com você depois, né? Vamos lá. Fala, querida. Então é assim, se eu sou do país, então eu sou nato no Brasil, aqui eu sou nato. E no outro eu sou naturalizada, é isso? Como é que é? Se eu moro aqui, aí eu vou para os Estados Unidos, né? Me naturalizo lá só também, professor? Porque como que a pessoa mora aqui, sou nato aqui, vai para os Estados Unidos trabalhar lá, por exemplo, depois é ilegal e consegue, no caso, o que falam, que você falou que está errado, ter dupla cidadania, que pode vir no Brasil. Nossa, você falou tanta informação agora que não entendi porra nenhuma. Eu tô quase indo para os Estados Unidos agora, depois que você falou agora. É a única vontade que eu fiquei agora é de ir para os Estados Unidos. Né? Vamos ver se eu consigo traduzir o que você falou aqui. Sou brasileiro nato, aí de repente eu não passo um concurso, fica desanimado. Falei, gente, vou morar lá nos Estados Unidos. Para eu morar nos Estados Unidos, eu tenho que entrar legalmente lá. Tá? 90% de quem entra lá, dos brasileiros, não entra legalmente, ok? Aí entrei legalmente, estou lá, morando lá. Só que aí eu estou morando lá e eu consigo me regularizar lá. E a regularização, ela começa com um visto, não com naturalização. Aí ele me dá um visto de permanência, um visto de trabalho, um visto de estudante, depende da lei do país, mas são praticamente esse tipo de visto. O visto olha, você pode permanecer aqui enquanto você está estudando, você pode permanecer aqui enquanto você está trabalhando. Aí eu fico legal, tá ok. Eu sou americano? Não, eu sou brasileiro. Estou trabalhando lá, só isso. Só. Aí beleza. Aí eu de repente opto, agora eu quero me naturalizar. Aí eu tenho que preencher os requisitos do país lá. Eu não sei quais são as regras, mas vamos supor que a regra é casou, pode naturalizar. Que eu acho que os Estados Unidos têm essa regra. Então eu vou lá, caso e me naturalizo. Quando eu me naturalizo lá, o que ocorre com a nacionalidade brasileira? Perco, porque eu adquiri outra. Então, perdi. Adquiri outra, perdi aqui. Não sou mais brasileiro. Agora, sou brasileiro, eu estou lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos olhou para mim e falou assim, para você ficar aqui, você obrigatoriamente vai ter que se naturalizar, senão você vai ter que ir embora. E eu sou obrigada a me naturalizar, aí a Constituição me deu espaço para entender que eu não vou perder a brasileira, porque eu fui obrigado, foi imposta a minha naturalização, entendeu? Ficou mais claro agora? Foi isso que você quis dizer. Nossa, vocês viram, gente? Que magia, né? Nossa, incrível. Exatamente. Né? Mas aí a gente conseguiu sintetizar aqui a dúvida da colega, beleza? Tudo bem até aqui, meus queridos? Podemos avançar? Começando agora
o quarto direito fundamental que nós temos aí dentro do texto constitucional, que são os chamados direitos políticos. Direitos políticos. Queridos, direitos políticos, que nós vamos estudar agora, começa no artigo 14 da Constituição Federal e vai até o artigo 17. Nós vamos fechar todos estes temas. Antes, deixa eu só ver um negócio aqui, que eu acho que tem mais uma questão de nacionalidade que nós não respondemos. Deixa eu só tirar essa dúvida. A 10, gente, olha só. Uma questão aí do Tribunal de Contas da União. Nossa, a gente tem a 6 também, gente. Olha que lindo, ó. Vamos ver a 10 e a 6, só para a gente matar aqui. Nossa, a gente tem a 9 também, gente. Olha que legal. Tem a 9 também. Vamos lá? Então, vamos começar aí pela 10. A 10 é linda, gente. Caiu no Tribunal de Contas da União. Olha só. De acordo com a Constituição Federal, prescinde de prévia decisão judicial a perda da nacionalidade pelo brasileiro naturalizado que adquirir outra nacionalidade. Certo ou errado? Vamos lá? Prescinde, de acordo com a Constituição, prescinde de prévia decisão judicial a perda da nacionalidade pelo brasileiro naturalizado que adquirir outra nacionalidade. Certo ou errado? Errado? Ela é automática? Logo, essa questão está corretíssima, né, gente? Olha só. Exato, gente. Qual que foi a palavra que ferrou a tua vida aqui? A palavra prescinde. E por que eu coloquei essa questão? Exatamente para essa palavra, prescinde de ferrar. Pra vocês não esquecer nunca mais que prescinde parece precisa. E foi o que você pensou. Por isso você errou a questão. Prescinde é não precisa. Vamos lá. Prescinde é não precisa. Beleza? Aí você fala, Daniel, mas como é que você chegou a essa conclusão? É só você lembrar de imprescindível. Imprescindível é algo que eu preciso, logo, prescinde é algo que eu não preciso. Então, o primeiro desafio dessa questão está na palavra prescinde. Então, ele quis dizer, de acordo com a Constituição, não precisa de prévia decisão judicial a perda da nacionalidade pelo brasileiro naturalizado que adquiriu outra nacionalidade. Lembra, gente, ele adquiriu outra nacionalidade simplesmente, voluntariamente, foi lá adquirir outra nacionalidade. Perde a brasileira de forma automática, não precisa de uma decisão judicial. Logo, essa questão está certa. Todo mundo compreendeu ela? Uma excelente questão, né? Olha a questão 9. Um abraço para o pessoal do Rio Grande do Norte. É uma questão aí da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte. A nacionalidade de brasileiros naturalizados perdida por sentença judicial devido ao exercício de atividade nociva ao interesse nacional pode ser readquirida mediante novo procedimento de naturalização. Certo ou errado? Errado, gente. Se o cara perdeu, o cara é naturalizado, e ele perdeu a nacionalidade por uma sentença judicial por atividade nociva ao interesse nacional, acabamos de dizer, ele só pode voltar por meio de uma ação rescisória e não por meio de um outro procedimento de naturalização. Beleza? Tranquilo até aqui? A 6 não é aqui agora que a gente vai ver. A 6 a gente vai ver daqui a pouco. Então, era só essas aqui que tinham faltado mesmo, tá? Show de bola? Show de bola! Vamos aí para os direitos políticos. Direitos políticos. Meus queridos, o que são os direitos políticos? Os direitos políticos são um direito fundamental, um grupo de direitos fundamentais mais poderoso do que a nacionalidade. Por quê? Porque os direitos políticos, ele é um conjunto de direitos e prerrogativas que permitem ao indivíduo participar da vontade política nacional. Então, falar direito político é falar de um direito que permite ao indivíduo interferir nas decisões governamentais, interferir na construção da vontade política nacional, tá? Ele é mais do que um simples vínculo jurídico com o Estado. Ele é um vínculo
que permite ao indivíduo participar ativamente do Estado. É isso que é o direito político. E o direito político no Brasil, ele está intimamente atrelado a um instituto jurídico, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, chamado de cidadania. A cidadania é o que gera a condição do indivíduo como cidadão. E cidadão é o titular de direitos políticos. Então, quando a gente ouve o termo cidadão, eu tenho que atrelar automaticamente a titularidade de direitos políticos. É por isso que a gente tem que ter cuidado, e até a colega fez uma pergunta agora há pouco, e eu falei para ela, olha, isso aqui é diferente, tem que ter cuidado com isso aqui, tá? Olha só que interessante isso aqui, meus queridos. Cuidado, tá? Não confunda estes termos aqui, ó. Uma coisa é falar população. Outra coisa diferente é falar povo. Outra coisa diferente é falar cidadão. E esse diagrama que eu fiz aqui é um diagrama que representa muito bem essas relações. População é um grupo gigante que contabiliza a todo mundo que está no território nacional, independentemente do vínculo que essa pessoa tem com o Brasil. A população não é um termo jurídico, ele é um termo estatístico. Ele não quer saber qual que é o vínculo que você tem. Ele olha, fecha a porteira e começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu não sei qual que é a relação dele com o Brasil. Pode ser um estrangeiro, pode ser uma apátrida. Se eu contabilizei, população. Ficou claro isso aqui? Dentro da população tem um grupo menor, que nós chamamos de povo. Povo é quem tem vínculo jurídico com o Estado. Povo é quem tem nacionalidade, ok? Dentro do povo tem um grupo menor ainda, formado de cidadãos. Cidadãos são aqueles que possuem direitos políticos, entenderam? Direitos políticos, né? Monitor invadindo o palco aqui, né, gente? Muito bom, muito obrigado, minha lindona. Então, cidadão é quem tem direitos políticos. É por isso que eu tenho que ter cuidado com a terminologia. Popularmente, e vou dizer mais, só para você ficar feliz e se sentir segura. Popularmente, as pessoas falam equivocadamente a palavra dupla cidadania, né? Mas eu já vi isso em prova. E quando caiu em prova, o cara queria dizer nacionalidade. Olha que sacanagem. A mesma banca que colocou isso em prova querendo dizer nacionalidade foi a mesma banca que perguntou: conceito de nacionalidade e cidadania são diferentes. Você entendeu? Então você tem que meio que sentir a intenção da banca. Entendeu? Como é que sente a intenção da banca? Coloca a mão sobre a prova, fecha os olhos e sente. Lógico que não, né, gente? A gente sente fazendo questões. Você vai fazendo exercício e aí você vai conhecendo quando a banca está te sacaneando, quando ela não está te sacaneando. Assim faz, tá? Mas a regra, o normal, o que é mais seguro é você entender que são conceitos jurídicos totalmente diferentes. Tudo bem? Tá? Queria esclarecer isso para vocês aqui. Voltando aí à nossa questão dos direitos políticos, os direitos políticos que geram essa condição de cidadão, eles só existem no Brasil por causa do regime de governo adotado no Brasil. Qual que é o regime de governo, ou também chamado em prova aí de regime político? Qual que é o regime de governo, o regime político adotado no Brasil? Democrático. Então o Brasil é uma democracia. E a democracia é um regime de governo que parte de um pressuposto que está escrito lá no artigo 1º da Constituição. O artigo 1º da Constituição, que afirma que somos uma democracia, diz, no parágrafo único: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Isto é democracia. É um poder que o Estado tem, mas que não se origina do próprio Estado. O poder que o Estado tem, quando ele é democrático, o poder emana do povo. É o povo que dá o poder para o Estado. É da onde surge o termo soberania popular. Soberania popular
é este poder que permite as pessoas membros daquela sociedade construírem a chamada democracia. Veja que a própria Constituição utilizou uma terminologia que ela mesma se contradiz. O que é soberania popular? A palavra popular vem de quê? Povo, gente. E povo é cidadão? Não, olha que louco. Então a própria Constituição, às vezes, ela utiliza a terminologia de forma equivocada. Entenderam a problemática que nós temos? Então tem que ter muito cuidado com isso em prova. Por quê? Porque os termos, eles têm uma razão de ser. Povo, vínculo jurídico com o Estado. Eu tenho uma filha de 15 anos. É a última que eu vou meter o pé na bunda. Sorte dela, ainda tem mais um gás aí para ela. Ela tem 15 anos. Ela faz parte do povo brasileiro, ela é brasileira. Mas ela faz parte do grupo de cidadãos? Não. Porque para ser cidadão no Brasil, você tem que ter no mínimo 16 anos. Entendeu a problemática da parada? É aqui que nós temos dois termos jurídicos, povo e cidadão. Que, por vezes, a própria Constituição acaba fazendo confusão quando ela chama o Instituto de Soberania Popular. Todo poder emana do povo. Entenderam aqui? Ela mesma utiliza isso aqui de uma forma confusa. Então, muito cuidado com esses termos, porque esses termos são perigosos para a sua prova. Ó, a democracia brasileira que está assentada sob a soberania popular, segundo o parágrafo único, ela pode ser exercida de duas formas no Brasil. A democracia no Brasil, segundo o parágrafo único, ele diz o quê? Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então a democracia no Brasil pode ser exercida de forma direta ou de forma indireta. Democracia no Brasil pode ser exercida de forma direta ou de forma indireta. De forma direta, como a democracia poderá ser exercida no Brasil? Existem 4 instrumentos que nós normalmente sinalizamos como sendo instrumentos de democracia direta. Quais são esses 4 instrumentos? Plebiscito, referendo, a iniciativa popular e a ação popular. Esses 3 primeiros, eles estão no artigo 14 da Constituição Federal, tá? O último, ação popular, estudamos ontem, ele está lá no artigo 5º, é remédio constitucional. Mas os 4 são ferramentas de exercício direto dos direitos políticos. Exercer diretamente o direito político é exercê-lo sem nenhum tipo de interferência. Não tem um intermediário. Eu mesmo vou lá e exerço o direito político. Plebiscito e referendo são 2 espécies de consultas populares. Plebiscito e referendo são espécies de consultas populares. E o que é uma consulta popular? É quando o governante quer tomar uma decisão e ele consulta os cidadãos para saber o que eles acham daquela decisão. Qual a diferença que existe entre plebiscito e referendo? Um é antes, outro é depois. Então, plebiscito é uma consulta popular feita antes da decisão governamental. Referendo, consulta popular feita depois da decisão governamental. Exemplo de plebiscito. Nós vamos ver na nossa próxima aula, que é amanhã, gente, que legal, né? Overdose de Direito Constitucional. Na aula de amanhã, e segunda também, né? Temos aula amanhã, quinta, sexta e segunda-feira. E sábado, exercício. Gente, tem que preparar os exercícios de vocês, né, gente? Preparar uma lista bem do capeta lá para vocês, tá? Para ficar tranquilo. Olha só, gente. Nós vamos ver na nossa próxima aula, que é amanhã, sobre a organização do Estado. E uma das formas de utilização do plebiscito no Brasil é para a criação de novos estados. Quem se lembra no ano passado, quando o estado do Pará estava sendo dividido e foi feito um plebiscito para ver se a população queria ou não queria dividir? Plebiscito? Eu faço o plebiscito para saber o que a galera acha. Se a galera achar ok, pode dividir, aí eu vou lá e continuo a caminhada. Se a galera falar não, não pode dividir, eu paro ali, porque a decisão é soberana.
Um exemplo de referendo que o Brasil já teve foi o referendo do Estatuto de Desarmamento. Na lei do Estatuto de Desarmamento, vinha um dispositivo proibindo a venda de armas no Brasil. Aquele dispositivo foi para as urnas e a gente foi lá e votou. Você não, porque você não era nascida ainda, né, gente? Aí a gente foi lá e votou. Ó, quer continuar vendendo arma ou quer proibir venda de arma no Brasil? E a galera foi lá e escolheu que no Brasil ia continuar vendendo arma. Referendo. Então, plebiscito antes, referendo depois. Essa é uma questão que sempre aparece em prova, tá? Cuidado com ela aí. Pode falar, minha linda. Quarto estado? É. Desculpa, eu tô por fora. Como é que é? Eu não tô... É que quer dividir o Paraná, um pedaço de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quer dividir tudo ali, criar um quarto estado? Tá, mas não foi feito nada ainda, né? Tem só uma discussão sobre isso? Tá. Então, eu confesso para você que eu realmente desconhecia essa discussão, mas é uma discussão que ocorre em vários lugares do Brasil, né? De divisão, de criação de novos estados. Poderia ser a criação de um novo estado envolvendo 4, né? Envolvendo os 3 ali, poderia se criar um novo estado? Poderia. Para isso, eu faria um plebiscito. Por determinação constitucional, tem que ser um plebiscito. Tá? Que aí você tem um desmembramento de estado para a criação de um novo estado. Plebiscito. Beleza? Né? Vou até ver, se eu não sabia que estava tendo essa discussão. Uma coisa no hotel fazer hoje. Não, eu estava sabendo que o pessoal queria separar o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul do Brasil, né? Porque aqui é muito mais legal, né? Os pessoal muito mais especial e tal. Mas a gente vai descobrir na próxima aula que isso aqui é impossível no estado que nós temos hoje. É impossível fazer esse tipo de divisão. Mas isso aí realmente é uma novidade, eu não sabia mesmo. Muito interessante aí, vou até dar uma olhada depois. Iniciativa popular. Iniciativa popular é uma das possibilidades de se criar um projeto de lei, ou seja, você pode propor a criação de uma nova lei no Brasil com base na iniciativa popular. A iniciativa popular é a propositura de uma lei vinda direto dos cidadãos. Eu, por exemplo, já propus lei no Brasil. Tem 2 leis que eu já propus, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu propus uma lei chamada Lei de Ficha Limpa, já ouviram falar? Eu que propus. Eu também propus uma outra lei, essa é mais desconhecida, Lei de Crimes Hediondos, conhece? Eu que propus. Eu, mas milhões de brasileiros. Por quê? Porque para propor essa lei, vocês acharam que era eu mesmo, gente? Pelo amor de Deus. Para propor a criação de uma lei no Brasil com base nos cidadãos, você tem que ter pelo menos, guarda isso aqui, que isso aqui é top para a prova, hein? Lei de iniciativa popular tem que ter pelo menos, isso aqui era uma deixa, gente, para vocês lembrarem, vamos lá? Lei de iniciativa popular tem que ter pelo menos 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados da federação. E em cada estado tem que ter a representação mínima de 0,3% dos eleitores. Agora eu te pergunto, olha que questão massa para cair na prova. Gente, isso aqui só serve para cair em prova mesmo, cara. Ó, 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados da federação, e em cada estado a representação mínima de 0,3% dos eleitores. É assim que se propõe uma lei de iniciativa popular. Onde está isso, Daniel? Artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal, tá? Artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal. Decorem esses requisitos, porque eles sempre caem em prova, ok? E por último, ação popular, ferramenta de fiscalização política, vimos na aula passada, onde o cidadão poderá controlar a moralidade administrativa, o patrimônio histórico-cultural, a preservação do meio ambiente. São formas ali de fiscalização que o cidadão tem como poder nas suas mãos. Tudo bem até aqui? Estas são ferramentas de exercício direto dos direitos políticos. Então, ela sempre cai em prova essa perguntinha lá. Assinale alternativo que contém a forma de exercício direto de direito político. É isso que ela quer saber. Tá? Então, guarde, decore, acerte no dia da sua prova. E democracia indireta, como é que ela é exercida? Por meio de representantes.
Então, todos aqueles representantes que vocês escolheram, que estão lá no Congresso, lembram o dia do impeachment na Câmara, gente? Que orgulho que deu de cada representante, né? Olha, eu voto no impeachment pela minha mãe, pelo meu pai, pelo papagaio, pelo cachorro. Pronto, gente. Aquela é o exercício direto da democracia, indireto da democracia. É por meio daqueles representantes que vocês escolheram, entendeu? Tá? Então, se você sentiu orgulho, pronto, tá aqui, ó, democracia indireta. Ok? Por meio de representante. A democracia brasileira ela é exercida de forma direta ou indireta. Por esta razão, ela é classificada na doutrina. A democracia brasileira é classificada como sendo uma democracia participativa, guarde isso, democracia participativa ou semidireta. Participativa ou semidireta. Então, se cair na tua prova, a democracia brasileira é classificada como democracia participativa ou semidireta. Beleza? Podemos avançar? Essa foi a parte introdutória aqui dos direitos políticos. Agora a gente vai entrar nos direitos políticos em espécie. Vamos entrar agora nos direitos políticos em espécie. Vamos tentar entender como funcionam os direitos políticos no Brasil. Ok? Que é uma análise aí do artigo 14 da Constituição Federal até o artigo 16, que é o que a gente vai ver a partir de agora e finalizaremos na aula que vem, até porque esse tema aqui tem bastante coisa para a gente falar sobre ele. Vamos lá? Queridos, guardem. Os direitos políticos são de duas espécies. Então, eu tenho os chamados direitos políticos positivos e eu tenho os chamados direitos políticos negativos. Direitos políticos positivos, direitos políticos negativos. O que são direitos políticos positivos? Direitos políticos positivos são formas de exercício dos direitos políticos. Tá? Positivo, olha só. Direito político positivo. Estou dizendo que você pode exercer direito político por alguma razão. Você pode exercer direito político. Isso é direito político positivo. Ok? O que é o direito político negativo? Uma restrição, algum tipo de impedimento ao exercício dos direitos políticos. Então, direito político positivo são possibilidades de exercício dos direitos políticos negativos são restrições, são impedimentos, são limitações ao exercício dos direitos políticos. Entenderam a diferença? Começaremos o nosso estudo pelos direitos políticos positivos. Queridos, os direitos políticos positivos, para serem exercidos, necessitam primeiramente o preenchimento de um requisito constitucional. Então, para você exercer direito político positivo, primeiro, você precisa ter capacidade eleitoral. Capacidade eleitoral. Capacidade eleitoral é a condição jurídica que permite ao indivíduo exercer direito político no Brasil. Daniel, como eu adquiro capacidade eleitoral? A gente adquire capacidade eleitoral por meio do chamado alistamento eleitoral. Eu não falei alistamento militar, por favor. Eu falei alistamento eleitoral. O que é o alistamento eleitoral? É quando você tira o título de eleitor. Então, aquela inscrição que você recebe no título de eleitor é o alistamento eleitoral. É a partir daquele momento que você passa a ter capacidade eleitoral. Todo mundo compreendeu até aqui? A capacidade eleitoral, ela pode ser de duas espécies. Ela pode ser uma capacidade eleitoral ativa e ela pode ser uma capacidade eleitoral passiva. O que é capacidade eleitoral ativa? Capacidade eleitoral ativa
é o voto, direito de voto. Então, quando eu exerço a minha capacidade eleitoral ativa, eu estou exercendo o meu direito de votar, escolher. O que é capacidade eleitoral passiva? É o direito de ser votado. Capacidade eleitoral ativa, o direito de votar. Capacidade eleitoral passiva, o direito de ser votado. Todo mundo entendeu a diferença? Tranquilo até aqui, meus queridos? A Constituição, no artigo 14, disse que o alistamento eleitoral e o voto obedecem às mesmas regras. Então, atenção. O alistamento eleitoral e o voto podem ser obrigatórios. Podem ser facultativos. Pode ser proibido. O alistamento eleitoral e o voto pode ser obrigatório, pode ser facultativo e pode ser proibido. O alistamento eleitoral e o voto serão obrigatórios para os maiores de 18 anos. O alistamento eleitoral e o voto serão facultativos para os maiores de 16, menores de 18, analfabetos e os maiores de 70 anos. Ok? E o alistamento eleitoral e o voto poderão ser proibidos para quem? Estrangeiros e para os conscritos. Gente, isso não é uma caminhada de Jesus, pra você falar com Cristo, tá, gente? Ó, é conscritos, tá? Beleza? Tem lá marcha com Cristo, é outra coisa. É conscrito, né? Tem coisas que o presencial é insubstituível, né, gente? Porque eu queria estar ouvindo você em casa também, bisonhando, porque eu sei que você deve falar cada besteira aí, gente, né? Que sua mãe fica rindo de você aí, tá? Vamos lá? Queridos, olha só. Essa tabelinha que tá aqui não tá à toa, né? Porque, tipo assim, se ela tá aqui desse jeito linda, se eu tivesse aí, velho, se eu fosse bisonhão lá, igual vocês aqui, ó, tô sentado assistindo aula, e o professor faz um negócio daquele lindo lá, velho, e eu falar assim, cara, que troço deve cair na prova, cara. Não deve? Gente, não cai não, tá? Despenca. Isso aqui despenca em prova. O que você tem que fazer? Você tem que decorar esse troço. Fácil, decorou aqui, acertou as questões na sua prova. Vamos às pegadinhas? As pegadinhas são legais, né? Começando aqui, gente, estrangeiro. Gente, estrangeiro, o que é estrangeiro? Estrangeiro, gente, que não nasceu no Brasil. Simples para você? Então, o estrangeiro não pode exercer direito político. É por isso, gente, que o estrangeiro não pode ser deputado. Lembra aquela hora lá que eu peguei vocês? Tá, gente? Não pode, ó, porque ele é proibido. Ele não tem direito político no Brasil, tá? E quem é o concristo, gente? Quem é o concristo aqui, ó? Os conscritos são aqueles que estão no serviço militar obrigatório. Serviço militar obrigatório, o serviço militar inicial. É aquele serviço militar do maluco lá com 18 anos que ele é obrigado a se alistar nas Forças Armadas. Aquele cara, enquanto ele está naquele período, ele é conscrito. Tá? Então ele não pode exercer direito político, ele está proibido. Tudo bem? Queridos, olha só. Quando ele fala aqui maior de 70 facultado, você sabe que ele está falando do idoso, não sabe? Só que idoso no Brasil tem um monte de regra diferente. Por exemplo, Estatuto do Idoso diz que é idoso quem é mais de 60. Aí tu vai lá no artigo 230 da Constituição, quando ele fala lá do transporte público gratuito urbano, ele fala que é para maior de 65. Ou seja, tem idade de tudo quanto é jeito e regra de tudo quanto é jeito para o idoso. Cuidado, já sabe que na hora da prova eles vão trocar os 70 por 60, 65. Mas não tem nada a ver, aqui é 70. Decore 70. Tudo bem? Quer ver uma questão que nunca ninguém pensa? A colega pensou hoje no lugar errado, atrapalhou minha estratégia para sacanear vocês. Mas, como tem sempre um alto grau de bisonhice na sala, né, ainda tem chance agora de pegar vocês. Gente, olha só.
Raciocina comigo. Ali está dizendo que maior de 70 é facultativo. Beleza? Pergunta de prova. E o cara com 70 é obrigado ou facultado? Excelente, gente. Olha só, vamos lá. Gente, vamos lá. O cara com 70 é obrigado ou facultado? Gente, vamos lá. Você está vendo que top essa questão, gente? Essa questão é muito top. Porque ninguém pensa nesse troço até aparecer na prova, né? Por quê? Porque o cara, quando vê maior de 70, a primeira coisa que vem na cabeça dele é 71. Só que o cara esquece o seguinte, raciocina comigo, gente, me acompanha, olha só. Eu tô com 69 anos de idade, falta 5 segundos para fazer 70. 4, 3, 2, 1, 70! 1, 2, 3. Passou 5 segundos de 70, eu sou o quê? Maior que 70, gente. Passou 5 segundos, eu sou mais 70. Toda vez que tiver maior que, maior de, você não acerta, porque você fica esperando aquela coisinha da matemática, maior ou igual, gente. Não tem na Constituição isso aqui, tá? Na Constituição ele fala maior de 70. Todas as vezes que tiver maior de 70, você vai guardar. Ele inclui o número. Maior de 70 inclui o número. Ora, se maior de inclui o número, então eu posso afirmar que o cara com 70 anos, ele é facultado. Todo mundo compreendeu isso aqui? Meus queridos, se maior de inclui o número, menor de exclui. Olha só. Maior de 18. O cara com 18, ele é obrigatório ou facultado? Obrigatório, porque maior de inclui. Se maior de inclui, menor de exclui. Por isso que o cara com 18 é obrigado. Entenderam o raciocínio? E se na pior das hipóteses você não lembrar disso, lembre-se, maior de 16 é obrigado, mas você se alista com 17? Não é com 16? Então, maior de inclui. Só você lembrar que você foi lá e tirou o título de eleitor com 16 anos de idade, acabou. Ficou claro isso aqui para vocês? Uma outra questãozinha top agora. Gente, fiz 16 anos de idade, sou facultado, aí fui lá, falei, não, quero exercer minha cidadania, tirei meu título de eleitor. Beleza? Na hora que eu tirar meu título de eleitor, com 16 anos, eu passo a ser obrigado a votar, sim ou não? Sim ou não? Não, gente, olha só, é facultativo o alistamento e o voto. Então, mesmo tendo alistado com 16, eu continuo sendo facultado ou voto. Para você não esquecer dessa lógica, é só lembrar que o cara com 70 já tinha título de eleitor e ele é facultado. Entenderam a ideia? Tranquilo? Queridos, uma questãozinha sacana, aquelas para chutar canela e sair correndo na festa, né, gente? Olha só. Português equiparado pode votar no Brasil, sim ou não? Vamos lá, gente, olha que questão linda. Português equiparado pode votar no Brasil, sim ou não? Vamos lembrar do português equiparado? Primeiro, português equiparado é brasileiro, sim ou não? Não, ele continua sendo estrangeiro, mas ele tem direito de brasileiro, não é? Português equiparado pode votar no Brasil, sim ou não? Pode, gente, ele pode, gente, porque ele tem direito de brasileiro. Aí cai na sua prova assim, queridos. Estrangeiro, em nenhuma hipótese, pode votar no Brasil, certo ou errado? Certo, gente. Olha só, estrangeiro, ó, não pode votar. Preste atenção nessa técnica, que é uma técnica super importante para a sua prova. Eu só penso no português equiparado quando a questão falar de português equiparado. Se a questão não estiver falando português equiparado, eu sempre vou trabalhar com a regra. Por exemplo, estrangeiro pode fazer concurso para o INSS? Não, porque é a regra. Português equiparado pode fazer concurso para o INSS? Pode. Se cai na tua prova, estrangeiro não pode votar, salvo português equiparado, certo ou errado? Certo, porque aí ele falou do português equiparado, eu penso nele. Se não falar do português equiparado, eu não penso nele. Ficou clara essa estratégia para vocês? Beleza? Mas lembre-se desse detalhe. Só mais uma sacana agora, gente. Olha só isso que legal aqui. Gente, dentro do negócio do alistamento militar lá, do regime militar, para o peão se tornar conscrito,
Tem alguns cursos superiores que quando o cara vai se alistar nas Forças Armadas, se ele tiver passar no vestibular, ele não vai para as Forças Armadas. Ele cumpre, ou vai passa no vestibular, vai lá, faz a faculdade e depois volta para as Forças Armadas. É o caso do médico. O médico, ele chega lá, ele passou em medicina e tem que se alistar. Aí o que as Forças Armadas faz? Ou vai lá, faz a faculdade de medicina e depois você volta como médico para as Forças Armadas. Entenderam o que acontece? A pergunta que eu faço é, quando ele volta como médico para as Forças Armadas para cumprir o serviço militar obrigatório, ele é chamado de conscrito também, sim ou não? Claro que sim, gente. Olha só, ele também será conscrito, tá, gente? Será conscrito também. A questão caiu ano passado no CESP. Tá? Então tem várias especialidades de universidade que o cara será conscrito depois que ele volta da faculdade, porque ele volta como oficial, ele volta como R2 lá, ele volta como médico oficial. Ok? Daquele período lá. Beleza? E mesmo assim fica conscrito. Dúvidas até aqui? Professor, ele só deixa de ser conscrito após um ano, então, de serviço militar? Ele só deixa de ser conscrito quando ele sai da situação jurídica da obrigatoriedade, do serviço militar obrigatório. Tá? Então vamos pegar o exemplo do cara que foi lá se alistou no obrigatório. Quando ele sai dessa parte, chama-se lá dentro de engajamento. Então ele enganja, deixou de ser conscrito. Tá? Gente, que sintonia, né, gente? Depois troca o celular aqui, ó, gente. Tá? Tranquilo até aqui? Beleza? Dúvidas aí em casa? Levanta a mão, não adianta, né, Bisonho? Olha só. Pessoal, então aqui você já sabe que você tem que decorar esses requisitos que eles despencam em prova. Posso avançar? Matamos isso aqui, vamos avançar agora. Ah, faltou um detalhe aqui super importante, ó. Gente, olha só. Quem é proibido de se alistar recebe o nome de inalistável. Pode cair esse nome. Geralmente é o nome que cai na prova, tá? Inalistável é quem não pode se alistar. Então ele é proibido. Inalistável. Tudo bem? Guarde essa nomenclatura aqui que ela é bem legal para sua prova. Podemos avançar? Vamos avançar agora. Aqui a gente viu a capacidade eleitoral ativa, né? Vamos ver agora as regras de capacidade eleitoral passiva, que é para você ser votado. Querido, para você ser votado no Brasil, você precisa preencher as chamadas condições de elegibilidade. Condições de elegibilidade. O que são as condições de elegibilidade? São os requisitos que todo cidadão precisa preencher para poder ser votado. E aí eu convido você para ler comigo o parágrafo 3º do artigo 14. Olha só aí comigo aí. O parágrafo 3º do artigo 14, gente, ele diz assim, ó. O parágrafo 3º do artigo 14 diz assim, ó. São condições de elegibilidade na forma da lei. 1. Nacionalidade brasileira. Então, para você ser eleito no Brasil, você tem que ter nacionalidade brasileira. 2. O pleno exercício dos direitos políticos. 3. Alistamento eleitoral. 4. O domicílio eleitoral na circunscrição. Meus queridos, presta atenção, hein? Ele falou domicílio eleitoral. Ele não falou domicílio residencial. Eu posso morar em Cascavel e meu domicílio eleitoral ser em São Paulo. Tudo bem? Na verdade é o contrário, tá, gente? Eu moro em São Paulo e meu domicílio eleitoral é em Cascavel. Tá? Por isso que eu não votei. Depois o inciso 5, filiação partidária. E o inciso 6, idade mínima. Estas são as condições de elegibilidade. Você tem que decorá-las, porque todas elas caem em prova. Principalmente você precisa decorar as idades. Queridos, 18 anos. Com 18 anos o peão pode ser eleito aqui? Vereador. Só pode ser vereador no Brasil. Com 21 anos ele pode ser o quê? Deputado, qualquer deputado, tá, gente? Deputado federal, estadual, distrital, 21 anos. Prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Guardem, juiz de paz. Daniel, o que é isso? Não te interessa, filho, só guarda isso, tá? Juiz de paz. 30 anos. Com 30 anos o cara pode ser o quê? Governador e vice-governador. E com 35 ele pode ser
presidente, vice-presidente da República e senador da República. Cara, pergunto pra você, isso aqui cai em prova? Não, filho, despenca. Tem que decorar, porque essa questão aqui sempre aparece em prova. Ficou claro para vocês até aqui? Tudo bem? Podemos avançar? Então, acabamos de ver a capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva. Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Eu acho que tem uma questão de prova aqui que dá pra gente fazer. Olha só. Ai, gente, tem. Vamos lá? Vamos aí na questão 2. Olha a questão 2, uma questão linda. Coloquei pra vocês aí, pra vocês darem uma olhada aí já. Como uma questão pode cair na sua prova, ó. Questão 2. Queridos, olha só. A alistabilidade que se refere à capacidade do indivíduo de ser eleitor com o direito de participar da escolha dos mandatários é vedada aos estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, aos conscritos. Certo ou errado? Gente, era uma pergunta, não deu para ver o sonzinho? Tinha um sonzinho daquela minhoquinha, gente. Olha só. A alistabilidade que se refere à capacidade do indivíduo de ser eleitor com o direito de participar da escolha dos mandatários é vedada aos estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, aos conscritos. Certo ou errado? Certo ou errado? Alguém acha errado? Ninguém acha errado? Alistabilidade, gente, olha só, alistabilidade, ó. Alistamento eleitoral, alistabilidade. Aqui é inalistável. Você viu o que foi a dificuldade dessa questão? As palavras. Ele pegou esta palavra aqui, ó. A alistabilidade, alistamento eleitoral. Olha que questão top. A alistabilidade é exatamente essas condições de alistamento eleitoral. E quais foram as regras de alistamento eleitoral que acabamos de ver? Essas aqui. Aí ele jogou. A alistabilidade, que se refere à capacidade do indivíduo de ser eleitor. Lembra-se, eu me alisto eleitoralmente para poder votar, ser eleitor. Ele utilizou outras nomenclaturas para aquilo que a gente foi falando aqui. Vamos aqui então. A alistabilidade, que se refere à capacidade do indivíduo de ser eleitor, com o direito de participar da escolha de mandatário. Quando eu sou eleitor, eu tenho o direito de votar. Beleza? É vedada, sinônimo de proibido. É vedada aos estrangeiros e, durante o serviço militar obrigatório, aos conscritos. Certo ou errado essa questão? Certo ou errado? Certo. Certíssimo, gente. Certíssimo. Lembra que a gente fez a brincadeira ontem? Você estuda, assiste aula, sabe tudo, mas aí quando você vai para a questão você não entende porra nenhuma. É isso aqui, ó. Por isso que você tem que sempre completar o seu estudo com exercício. Porque se você não faz exercício, você chega numa questão dessa, você sabe toda a matéria, decorou tudo isso aqui, mas aqui você trava. Agora que você fez essa questão, você já descobriu que a listabilidade tem a ver com isso aqui. Você já ouviu que vedação tem a ver com isso aqui. E aí vai embora. Beleza a questão? Tranquilo? Uma questãozinha só para a gente dar aquela fortalecida aqui no nosso conhecimento. Vamos continuar? Queridos, vimos aqui o que a gente precisava ver sobre direito político positivo, tá? Decorem todas essas listas que eu passei para vocês, decorem todo esse quadro, porque tudo isso aqui pode cair na sua prova. Agora, vamos começar o nosso estudo dos direitos políticos negativos. Queridos, o que são os direitos políticos negativos mesmo? São restrições, são impedimentos ao exercício dos direitos políticos. Ok? Direitos políticos negativos são restrições, impedimentos ao exercício de direitos políticos. Quais são as espécies de direitos políticos negativos? Ó, primeiro, inelegibilidade. Inelegibilidade. Segunda espécie, suspensão dos direitos políticos. Terceira, perda dos direitos políticos. Quarto,
cassação dos direitos políticos. Então nós temos 4 institutos aqui que são distintos e que têm a ver com os direitos políticos negativos, tá? Eu quero começar pelo último. E por que eu quero começar pelo último? Porque eu preciso que você guarde para sempre, por mais que apareça no Jornal Nacional, por mais que um deputado fale, você não me erre sem prova. É proibida a cassação de direitos políticos no Brasil. Então guarde. Não existe cassação de direitos políticos no Brasil. É proibido. Todo dia um deputado louco fala, tem que cassar o direito político do peão. Não existe cassação de direito político no Brasil. É vedado, é proibido, está lá no artigo 15. O artigo 15 simplesmente diz que não tem cassação de direito político no Brasil. Ponto. Tudo bem? Qualquer questão de prova que apareça, a cassação de direito político no Brasil vai ocorrer nos casos de matou, já está errado. Não tem cassação. Tá? Mas eu tenho inelegibilidade, eu tenho suspensão e eu tenho as perdas. Beleza? Vamos começar o nosso estudo com as ineligibilidades, tá? Vamos começar o nosso estudo com as ineligibilidades. Queridos, as ineligibilidades, elas podem ser de 2 espécies. Nós temos as ineligibilidades absolutas e nós temos as ineligibilidades relativas. Ineligibilidade absoluta são 2 casos. São inelegíveis de forma absoluta os inalistáveis e os analfabetos. Queridos, cuidado com essas palavras em prova, porque elas dão um nó no nosso cérebro. Cuidado. Quer ver como é que ela dá um nó? Responda comigo agora a uma só voz e de imediato, gente, olha só. Atenção, hein? Olha como é que essas palavras são importantes para sua prova. Vamos lá, gente. O estrangeiro é inalistável e inelegível, certo ou errado? Vamos lá, gente, olha só. Olha a pergunta que eu fiz. O estrangeiro é inalistável e inelegível, certo ou errado? Você está vendo que teu cérebro travou, tipo o pente 1, ficou assim, ele ficou pensando o que é inalistável e ele ficou pensando o que é inelegível. Gente, inalistável não pode se alistar. Inelegível não pode se eleger. Estrangeiro inalistável e inelegível? Sim, estrangeiro inalistável e por ele ser inalistável ele é inelegível. Gente, comigo, todo mundo bem bonito agora, olha só. Vem cá, minha monitora linda. Dá um oi pro Brasil todo, olha só. Gente, quando você manda a sua pergunta agora à noite, à meia-noite, é esta jovem sorridente que te atende e seleciona as questões. Manda um beijo para ela assim e fala assim, parabéns pelo seu trabalho, porque você me ajuda tanto. Muito bom. Muito obrigado, minha linda. Show de bola. Vamos lá. Olha só, galera. Olha a pergunta que top, né? Ela vai ficar sorrindo agora, até lá em cima agora. Ela vai ela só fica rindo, gente. Ela tá mó chorando assim, ela fica assim, ó. Ai, a vida tá tão ruim, né? Muito engraçada ela e muito feliz. Olha só, gente. Responda comigo agora, uma só voz, todo mundo. Gente, o analfabeto é inalistável e inelegível, certo ou errado? Você viu, gente? Trava o cérebro, gente, é incrível. E na prova, ele só pergunta isso, cara, e trava. Por isso você tem que respirar fundo. Vamos lá, gente. O analfabeto é inalistável e inelegível, certo ou errado? Gente, olha que lindo, gente. É muito legal essa pergunta, ó. O analfabeto é inalistável e inelegível, gente, certo ou errado? Errado, gente. Olha só. Analfabeto é inalistável? Não, gente. Ele é alistável. Tá aqui, ó. Porém, ele é inelegível. Então, cuidado com o analfabeto. Ele pode foder a tua vida. Cuidado com ele. Gente, raciocina comigo, ó.
todo inalistável é inelegível. Viu aqui? Mas nem todo inelegível é inalistável. Conseguiram perceber isso aqui? Você tem que ter essa visão clara para a sua prova, senão você vai perder uma questão. Tá? Essa é uma questão super importante e que sempre cai em prova. Posso avançar? Queridos, vocês estão vendo que tem inelegibilidade absoluta e inelegibilidade relativa? Pega no texto constitucional agora aí e leia o começo do parágrafo 9º, gente. Olha o que ele diz no começo do parágrafo 9º, ele está dizendo assim, ó. Lei complementar poderá estabelecer outros casos de inelegibilidade. Vocês estão vendo isso aí? Ele não mencionou que tipo de inelegibilidade pode ser prevista em lei complementar, mas eu quero dizer para você, tá? Essa inelegibilidade aí só pode ser relativa. Esse parágrafo 9º, que está dizendo que lei complementar pode estabelecer outros casos de inelegibilidade, só pode ser inelegibilidade relativa. Por quê? Porque inelegibilidade absoluta, só quem prevê é a Constituição e o rol é taxativo. Só a Constituição prevê regra de inelegibilidade absoluta. Rol taxativo. Entenderam isso aqui? Tudo bem? Guardem isso. E aí, estas são as regras de inelegibilidade absoluta. Ou seja, só tem essas duas galera aqui que pode ser. Lembrando que quando ele fala inalistável, você tem que lembrar automaticamente do estrangeiro e do conscrito. Tudo bem? Faça essa relação. E inelegibilidade relativa, Daniel? As inelegibilidades relativas, como acabamos de ver, elas também estão previstas em lei complementar. Então eu posso ter uma inelegibilidade relativa na Constituição, mas eu também posso ter uma inelegibilidade relativa em lei complementar. Nós não vamos estudar a inelegibilidade relativa que está prevista na lei complementar. Só vamos nos restringir às inelegibilidades relativas constitucionais. Alguém aqui vai fazer TRE São Paulo? Alguém vai fazer TRE São Paulo? Não. Se você for fazer um TRE, Tribunal Regional Eleitoral, aí você vai estudar as inelegibilidades relativas da lei complementar. Tipo, lei de ficha limpa. A lei de ficha limpa é uma inelegibilidade relativa prevista em lei complementar, ela não está na Constituição. Mas numa prova de constitucional só cai essas aqui que eu vou mencionar para vocês agora. E quais são elas? Gente, nós vamos estudar inelegibilidade relativa, chamada regra da reeleição. Vamos estudar a regra da reeleição. Vamos estudar a desincompatibilização. Desincompatibilização. Vamos ver a inelegibilidade reflexa. E vamos estudar a regra aplicável aos militares. Estas são as regras de inelegibilidade relativa que aparecem no texto constitucional e são elas que nós vamos trabalhar a partir de agora, tudo bem? Vamos começar com a regra da reeleição. Convido vocês para olharem comigo no artigo 14, parágrafo 5º. O artigo 14, parágrafo 5º traz o seguinte dispositivo. O presidente da República, os governadores de Estado, do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para o único período subsequente. Regra da reeleição. No Brasil só é permitida uma reeleição. Tudo bem? O que significa uma reeleição? Significa 2 eleições consecutivas. Ok? Uma reeleição é igual 2 eleições consecutivas. Então, o que a banca gosta de fazer para sacanear o aluno? Ele coloca lá, no Brasil é permitida 2 reeleições consecutivas. Certo ou errado? Errado. Ou ele vai falar uma reeleição, ou vai falar 2 eleições consecutivas. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Então respondam para mim, queridos.
Certo ou errado? O senador só pode ser reeleito uma única vez. Certo ou errado? Que isso, gente? Acabamos de ler certo ou errado? Errado, gente, porque essa regra só se aplica aos membros do poder executivo. E quem que é do executivo? Prefeito, governador e presidente. Tudo bem? Então, só membros do executivo. Membros do legislativo podem ser reeleitos quantas vezes a nossa jumentice permitir. Ok? Não tem limite. Toda vez que você tiver dúvida do limite, você fecha os olhos e veja o José Sarney na sua frente. E tente imaginar quantas vezes aquele cara já está quase 100 anos de idade. Está lá. Reeleito, reeleito, reeleito. Entendeu? Tudo bem até aqui? Essa é a primeira regra, regra da reeleição, aplicável aos membros do Poder Executivo. Tudo bem? Para evitar que a gente quebre o raciocínio no meio, das demais para frente, eu falo amanhã. Então a gente parou aqui na desincompatibilização. Eu respondo aqui umas duvidazinhas aqui do primeira dúvida. Vinícius Natalino, uma dúvida muito legal, Vinícius, eu dou sua dúvida aqui, olha só. Professor, e quando a pessoa é emancipada, ela pode votar de imediato? Vamos lá, gente, emancipação. O que é emancipação? A emancipação, ela gera efeito de maioridade civil, não tem nada a ver com eleitoral, tá? Então, quando você se emancipa, isso não faz nenhum tipo de interferência nem nos seus direitos eleitorais, nem na esfera penal, tá? Que são critérios diferentes, tudo bem? Então, uma pessoa emancipada só pode votar se ela tiver título de eleitor para isso. Olha só. Daniel, quando a pessoa inteira 70 anos, o voto é facultativo, então a pessoa deixa de ser cidadão? Regiane Pinheiro Cordeiro, excelente pergunta, Regiane. E aí? A pessoa completou 70 anos, o voto dela é facultativo, ela deixa de ser cidadão, sim ou não? Não, Rê. Lógico que ela não deixa, porque o voto passa a ser facultativo, ela vota quando ela quiser. Ela pode passar várias eleições sem votar. Um dia, com 102 anos, ela olha e fala, filho, eu quero ir lá votar. Ela pode ir lá votar, porque ela pode votar a hora que ela quiser. Essa é a vantagem de você ter mais de 70 anos, tá? Vamos lá. Vitor Garcia Lopes. Boa noite, professor. Um agente credenciado que viaja para outro país para representar a República Federativa do Brasil em algum evento por 3 dias e leva sua família. Se no 4º dia, após o término de suas atividades, tem um filho, esse filho será nato? Pra quê, né, gente? Pra que esse tipo de pergunta, Vitor? Pra quê, velho? De Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Um abraço, velho, pros carioca aí. Olha só, gente. Eu entendi o dolo que está por trás da sua pergunta, tá, ô Vitor? Porque a ideia que o Vitor trouxe aqui é uma ideia pertinente, tá? Ele falou assim, ó, o evento a serviço da República era de 3 dias. Aí ele falou assim, mas ele tem um filho no 4º dia. Ô Vitor, só para te sacanear, tá? E o transporte que ele está indo lá, ele não está indo a serviço? Está a serviço. Desde o dia que ele vai até o dia que ele volta. Está a serviço. Agora, Daniel, ele está a serviço e a liberação para o serviço é 3 dias. Só que ele aproveitou que estava lá e ele fez um gabiru, igual eu fazia quando eu fazia a missão. O que ele faz? Não vou voltar. Já aproveitei que estou lá mesmo, aí jogo fora aquela passagem de volta e fico lá e postergo porque eu estou de férias. É outra situação jurídica que nasce, entenderam a ideia? Porque se ele emenda aquele período e fica lá mais X dias fora da missão, aí outra parada. Mas se ele está indo e voltando pelo serviço, por mais que ultrapasse os 3 dias do evento, ele vai estar a serviço do mesmo jeito. Todo mundo compreendeu aqui? Beleza? Muito obrigado pela pergunta do capeta, tá? Vitor Garcia Lopes. Espero ter te ajudado aí. Queridos, beijo no coração. Quem não viu ainda, Divan com Daniel Sena hoje, o depoimento maravilhoso da minha filha que passou na OAB. Gente, se você não viu, minha filha passou na OAB hoje, tá? E vejam lá o depoimento dela, que é bem legal. Ela contando um pouco da trajetória dela aí rumo à aprovação. Amanhã a gente se encontra para mais Direito Constitucional. Valeu, Brasil!